Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram a Escritura Sagrada no livro de Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 15, até o capítulo 6, versículo 13, e depois apenas o versículo 6 do capítulo 7. Êxodo 5, a partir do versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos? Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Capítulo 7, versículo 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Você já experimentou a sensação de fazer a coisa certa, segundo a vontade de Deus, e não obter o resultado esperado? De colher espinhos em vez de frutos? Já se sentiu desanimado enquanto servia na obra do Senhor?
Já aconteceu de ajudar uma pessoa e receber ingratidão dela? Bem, quando as coisas dão errado, porque atuamos à nossa maneira, até entendemos. Mas, e quando obedecemos ao Senhor e mesmo assim, as circunstâncias só pioram? Se você já passou por isso, saiba que não foi o primeiro, nem o último cristão a experimentar esse aborrecimento. Vários irmãos e irmãs na fé se abateram enquanto se esforçavam em ser fiéis ao Senhor. Um exemplo dessa situação, em que pessoas obedeceram a Deus e colheram o que não esperavam, é o relato bíblico lido há pouco. Moisés, Arão e os israelitas estavam no Egito. Moisés, cumprindo a ordem de Deus, assim como Arão, eles se apresentaram a Faraó e disseram o que Deus havia determinado. Foram fiéis ao mandamento de Deus. Resultado: mais opressão, mais sofrimento, mais carga sobre os israelitas. A partir de então, os judeus teriam que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas sem receber a palha dos egípcios. A palha era essencial, pois reforçava a argila e dava resistência ao tijolo. Sem palha não havia tijolos, não havia liga no barro. E por conta disso, os judeus passaram a usar restolho, ou seja, restos de folha de cereais como milho e soja, algumas raízes e talos, para substituir a palha que já não era fornecida pelos egípcios. Logo, a produção caiu, houve atraso, e os supervisores israelitas foram açoitados. Versículo 14, já lemos. Agora, eles tinham, Moisés e Arão, um baita abacaxi para descascar. Como lidar com a reclamação dos mestres de obra, dos supervisores israelitas, que estavam lidando, por sua vez, com a reclamação do povo, que tinha que apresentar a mesma quantidade de tijolos, mas não tinha as mesmas condições de trabalho? Como agir diante da opressão egípcia? O que fazer para tentar transformar limões em limonada? Que procedimento adotar quando as coisas se complicam? Esse texto nos ensina sobre como enfrentar os problemas. É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Como enfrentar os problemas? Primeiramente, chamo a atenção de vocês para o recurso da conversa, do diálogo. Versículo 15, então foram os capatazes dos filhos de Israel, isto é, os próprios supervisores israelitas, aqueles que tinham que coordenar a produção, e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Diante de uma decisão arbitrária, de uma decisão contrária, de uma decisão que afetava a produção de tijolos, os líderes israelitas foram conversar com Faraó. Talvez por suspeitarem de algum erro, alguma falha de comunicação na cadeia hierárquica. Talvez alguém tenha dito uma coisa, a rádio peão, na hora da comunicação, a coisa chegou de uma maneira distorcida, e eles queriam conversar e se apresentaram. Talvez tenham pensado, seu Faraó, tenham dito: temos feito o nosso trabalho, por que esse tratamento injusto? Nosso rendimento caiu porque seus encarregados deixaram de nos fornecer palha, o erro não é nosso. Talvez tenham apresentado esse tipo de fala. Foram a Faraó em busca de solução, mas descobriram que Faraó era o problema. Faraó era a pessoa que havia determinado que a palha não mais seria entregue. Essa conversa não deu certo. Não deu certo porque nenhum senhor de escravos quer
facilitar ou mesmo dar alforria aos escravos. E principalmente porque o plano de Deus era libertar Israel através da humilhação de Faraó e não por sua boa vontade. Apesar de não terem conseguido o que queriam, a tentativa dos mestres de obra de resolver o problema por meio do diálogo é digna de louvor, digna de reconhecimento. Diante de uma situação injusta e que envolvia castigo físico, há pessoas que reagem com violência. Lembremos que o próprio Moisés, isso está registrado no capítulo 2 de Êxodo, quando testemunhou um egípcio espancando um hebreu, Moisés matou o homem e escondeu o corpo. Essa foi a resposta de Moisés diante de um abuso. Outras pessoas organizam um boicote ou agitam as multidões para que uma revolta aconteça. Tenhamos em conta que, além da opressão física, estes supervisores estavam sob pressão popular. A reclamação dos milhares de israelitas se voltava contra eles, mas eles não eram culpados pela ausência de palha, porque a ordem havia sido dada por Faraó. Há quem possa indagar, mas eles deviam ter orado a Deus antes de se apresentar a Faraó. Sim, mas não nos esqueçamos que há momentos em que a ação é mais urgente que a oração. A epístola de Tiago nos diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, há circunstâncias que, diante de uma necessidade, de uma emergência, é errado orar, você tem que ajudar, intervir, atuar. E foi isso que os capatazes, os supervisores israelitas fizeram. A conversa é um meio imprescindível para a resolução de problemas e conflitos. Muitas vezes esse recurso é suficiente. E mesmo que nem sempre culmine com um entendimento entre as partes, jamais devemos abrir mão do diálogo. Quando houve contenda entre os pastores de Abraão e Ló, porque a terra já não podia sustentar seus rebanhos, o primeiro disse ao segundo: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. A conversa levou a bom termo, fez com que Abraão e Ló chegassem a um entendimento para resolver aquele problema entre os pastores dos seus rebanhos. Assim, houve a separação amistosa entre eles e a amizade foi preservada. As irmãs em Cristo que estavam brigadas, Paulo disse: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Quantas vezes, por meio de uma conversa, mudamos de opinião sobre um assunto ou alguém? Ou chegamos à conclusão de que estávamos errados? Às vezes, nós formamos um juízo, uma opinião, um parecer a partir das circunstâncias, mas quando conversamos com a pessoa, com a outra parte, nos damos conta que, na realidade, a nossa visão estava equivocada. A conversa e não o rancor e o desabafo nas redes sociais é o método estabelecido por Cristo para a reconciliação. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Pastor, e se não der certo? O próprio Cristo recomenda mais conversa. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas.
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Pastor, é que eu não gosto de conversar. Você tem até o direito, meu irmão, minha irmã, de não gostar de conversar. Só que a vontade de Deus está acima do seu gosto, do seu capricho, da sua personalidade e da minha. E nós temos que nos submeter àquilo que Deus diz. E Deus estabeleceu como método de reconciliação o diálogo, a conversa. Quando Moisés se apresentou ao Senhor, ou melhor, quando o Senhor vocacionou Moisés para ir diante de Faraó, Moisés disse: eu sou pesado de língua, eu não me dou bem com as palavras. Era essa a ideia. Senhor, não tem problema, eu vou te capacitar. Não, Senhor, não posso. Eu vou, está aqui, ó, Arão, ele vai ser tua boca. Mas o Senhor não aceitou a justificativa de Moisés, a desculpa dele. Um dos benefícios da conversa é permitir ao outro que ele se dê conta do que fez, porque às vezes a pessoa erra, mas nem sempre ela está consciente. E Deus pode usar você para que aquele irmão ou irmã se dê conta, perceba o que fez e peça perdão. Diga: eu errei, me perdoe. Agora, se a gente fica no nosso casulo, se a gente fica guardando rancor, se a gente decide maltratar ou descontar a nossa raiva através do silêncio, a gente não vai ser usado por Deus para levar aquele irmão à consciência do que fez e também para que ele peça perdão. Então, o primeiro recurso sobre como enfrentar os problemas: conversa, diálogo. Entre o marido e a esposa, entre o pastor e os liderados, entre os irmãos, de fé e de sangue, no ambiente de trabalho. Diz o ditado popular: conversando é que se entende. Muitas vezes a conversa nos permite colher frutos doces. E mesmo que isso não aconteça, nós não estamos autorizados a eliminar esse recurso que o Senhor estabeleceu para o nosso bem. Mas há um segundo recurso que o texto nos ensina, além da conversa: o compartilhamento. Dividir a carga, versículos 20 e 21 do capítulo 5. Quando saíram da presença de Faraó, isto é, os capatazes, os supervisores israelitas, os mestres de obra, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Faraó, já sabemos, não recebeu bem os judeus, esses supervisores. Pelo contrário, tratou-os, de forma dura e reforçou a carga opressiva sobre eles. E eles ficaram em aperto. O próprio versículo 19 diz: então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Lá no Nordeste diz: ficaram aperreados, foram encurralados. Há uma palavra em nosso idioma cuja etimologia significa estreitamento, aperto. É a palavra angústia, que vem do grego angor, que via latim angustus, não confundir com Augustus, originou nossa angústia. Angústia é aquele desconsolo ou sentimento negativo que parece não ter fim, responsável por sintomas físicos como aperto no peito, sensação de nó na garganta, peso sobre ombros e nuca, tensão muscular. A angústia é uma espécie de asfixia da alma. De fato, a situação dos supervisores era angustiante. Estavam encurralados entre as autoridades egípcias e os milhares de israelitas que reclamavam porque tinham que produzir tijolos em condições adversas, sem palha. Isto é,
estes supervisores eram espremidos dos dois lados. Ao verem Moisés e Arão, liberaram o desgosto e frustração represados. Desabafaram. Sim, é verdade que a forma como desabafaram, não foi ideal e não nos serve de parâmetro. Na verdade, eles fizeram aqui uma oração imprecatória, versículo 21. Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Em outras palavras, que o Senhor pese a mão sobre vocês. Por quê? Porque nós tínhamos tal situação. Éramos escravos, tínhamos que produzir tijolos, mas tínhamos palha. Vocês foram, Moisés e Arão, falar com o faraó e a coisa piorou. Que Deus discipline vocês por conta disso. Ainda que a forma que eles utilizaram, a maneira como fizeram, como levaram a termo esse diálogo, esse compartilhamento, essa divisão de carga, não tenha sido ideal, devemos reconhecer o acerto deles em ter desabafado com Moisés e Arão. Afinal de contas, foram Moisés e Arão aqueles que pediram para Faraó libertar o povo, como nos diz o versículo 1 do capítulo 5. Além do mais, Moisés e Arão tinham se apresentado aos próprios israelitas como enviados por Deus. Note no capítulo 4, versículo 29, então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos, os filhos de Israel. Eles se apresentaram ao povo como enviados do Senhor. Moisés e Arão estavam aqui, irmãos, experimentando o que significa liderar pessoas. Dentro do mesmo dia, eles e seus liderados foram da euforia ao desânimo, dos montes ao vale. Porque o Senhor havia dito: se apresentem a Faraó, peçam para que Faraó vos libere. Então, obviamente, o povo se encheu de alegria, de entusiasmo. O Senhor ouviu as nossas orações. Deus está propiciando a nós a plenitude dos tempos, a libertação de Israel. Que grande alegria, aquilo que gerações haviam esperado. Eles agora estavam com um doce quase na boca, mas indo a Faraó, a situação se inverteu, pelo menos do ponto de vista humano. A situação de Moisés e Arão não era cômoda, não era confortável. Ministério implica desafios únicos. Eu me lembro, por exemplo, no ano 2005, segundo ano de ministério pastoral, houve uma sexta-feira em que, pela manhã, eu fiz um funeral e à noite preguei num culto de aniversário. Funeral de uma família da igreja e à noite preguei num culto de aniversário de outra família da igreja. Então, lidar com pessoas, cuidar do rebanho de Deus, implica desafios, pressões, críticas, mas também oportunidade para refletir sobre a nossa atuação, nos aproximar de Deus e compartilhar, repartir a carga, dividir o peso que está sobre nossos ombros, liberar sentimentos e ideias que, represados, não nos farão bem. Ao verbalizar dramas, medos e frustrações, nos aliviamos. Nos distanciamos da ansiedade e do estresse. Ah, pastor, essa parte do sermão está muito psicologizada. Não, gente, isso não é psicologia, isso é Bíblia. Paulo aos Romanos, Paulo, não é Freud, da psicanálise. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, não é Jung.
Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Tiago, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O livro de Provérbios, por exemplo, está cheio de recomendações sobre conselhos, conselheiros, escuta, sabedoria e conhecimento compartilhados, sobre amizade. Uma leitura atenta da Bíblia nos mostrará que grandes homens e mulheres tiveram companheiros com os quais compartilhavam suas lutas e dramas. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ao aproximar-se a hora de se entregar, diz a Bíblia, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E a Bíblia nos informa que ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João para que orassem mais reservadamente. Se Jesus, que é Deus, o Deus encarnado, recorreu ao ombro de Pedro, Tiago e João, eu e você não precisamos do suporte, da ajuda dos nossos irmãos e irmãs, de pessoas que nos ajudem a levar as cargas? Aqui reside um dos grandes desafios que a igreja enfrenta em nossa época. Andamos cada vez mais fechados, desconfiados e com dificuldades de encontrar pessoas aptas ou dispostas a nos escutar. Muitas vezes levantamos mais muros do que pontes ao nosso redor. Aí a pessoa se acumula, ou melhor, está com muitos problemas, está enfrentando pressões, às vezes experimentando um processo pecaminoso. E ela, por vergonha, porque não dá o passo, não quer colocar em prática o que diz a palavra, que diz que aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia, ela fica oprimida, espiritualmente sobrecarregada, carregando um monte Horebe nas costas. Por quê? Porque não quer dar o passo, não quer dialogar, não quer compartilhar. E às vezes sofre desnecessariamente, porque não coloca em prática o que diz a Escritura. Temos perdido a capacidade de desabafar, de nos aliviar com alguém. Obviamente, os irmãos já perceberam que nós não estamos aqui dizendo para que busquemos a qualquer um, sem critério, para desabafar, para chorar as nossas lutas e dramas. Mas no meio do povo de Deus, há irmãos e irmãs com sabedoria, com experiência de vida, às vezes na equipe pastoral, às vezes no contexto dos professores da escola dominical, daqueles que levam mais tempo na caminhada cristã, que podem nos escutar, que podem nos ajudar. Diante de dramas, aflições e luta contra o pecado ou contra as circunstâncias adversas, eu lhe recomendo, meu irmão, minha irmã, de forma enfática, a encontrar alguém com quem possa desafogar-se, desabafar. Um companheiro de jornada, alguém que lhe empreste os ombros e os ouvidos e lhe aproxime de Deus. Lhe recorde coisas que você até sabe, mas que precisa escutar de vez em quando. Terceiro recurso, que diz respeito ao enfrentamento dos problemas. Já aprendemos sobre o diálogo, já aprendemos sobre o compartilhamento, a divisão de cargas. O terceiro recurso é a própria oração, versículos 22 e 23. Os supervisores israelitas descarregaram, despejaram sua carga em Moisés e Arão. O que eles fizeram? Então, versículo 22 do capítulo 5, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés, pressionado
pelos capatazes israelitas e pelo povo, sem saber o que responder aos seus compatriotas, aos seus irmãos, apresentou sua causa a Deus. É certo que ele acusa o Senhor de inconsequente. Senhor, por que nos afliges assim? Por que disseste para que eu fosse até Faraó? E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Ele está colocando na conta de Deus essa situação. Ele acusa Deus de não haver cumprido o que prometera, mas, apesar disso, ponto para Moisés, ele se voltou para o Senhor. Venceu a indisposição para orar, que é própria da nossa natureza. Fez o que os heróis e as heroínas de fé fazem quando têm perguntas sem resposta, quando se veem encurralados pelas circunstâncias. Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Em outras palavras, como tua promessa se cumprirá, Senhor, na minha vida, se eu continuo sem filhos? Jó: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sem filhos, sem filhas, sem saúde, o corpo coberto de chagas, a mulher havia dito: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó clama a Deus, despeja, derrama sua alma diante do Senhor. Davi: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Jonas, no interior do peixe, disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Notem como estes irmãos nossos fizeram uso da oração. Quando não encontraram luz, quando estiveram num beco sem saída, quando não havia para quem recorrer, buscaram ao Deus dos céus para enfrentar os problemas da terra. O próprio Filho de Deus na cruz clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? A oração é um meio de graça, um poderoso recurso para fortalecer nossa fé e recobrar nosso ânimo. O problema é que, como reconheceu C.S. Lewis, com uma sinceridade que normalmente falta a muitos de nós, se não a todos, orar é enfadonho. Mas o próprio Lewis complementa e diz: quando terminamos de orar, tem-se um sentimento de alívio. Somos relutantes em começar e ficamos muito satisfeitos ao terminar. Mas graças a Deus, porque já não somos crianças espirituais, meninos na fé, sabemos que não devemos fazer as coisas somente quando temos vontade. Ah, pastor, eu não oro porque eu não tenho vontade. Meu irmão, sobe um pouquinho os degraus na carreira da fé, amadureça, querido. Ai de nós e do mundo se só fizéssemos as coisas que tivéssemos disposição. Muita gente faltaria ao trabalho, alguns não iriam à escola e à universidade, alguns jamais colocariam uma fruta, legume ou verdura na boca. Banho, certas pessoas tomariam a cada mês ou ano, se tivessem que depender de vontade, de disposição. Não é o caso de vocês. Todos aqui são muito asseados, muito limpinhos, cheirosinhos, mas tem gente por aí que, olha, se puder evitar tomar um banho, trocar de roupa, misericórdia daqueles que convivem com a pessoa. A igreja, se a gente fosse depender de vontade, de disposição, a igreja, coitada, teria uma redução drástica no quesito frequência. Eu não sei nem se conseguiria pagar suas contas, porque se a gente só dizimasse e ofertasse, quando estivesse disposto,
Nem luz, nem energia a gente teria aqui, talvez. Muitos doentes morreriam porque jamais tomariam certos remédios, ou porque nunca pisariam no hospital. Então, aqueles que já amadureceram na fé, sabem que devem fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus diz, mesmo quando não temos vontade, disposição. Felizmente, a maturidade nos leva a fazer as coisas que são necessárias, independente do humor e das condições climáticas. Filosofia da minha mãe. Mamãe, a senhora come isso? Meu filho, a gente não come o que gosta, mas o que precisa. Eu não estou dizendo que a filosofia da minha mãe é para você. Eu estou dizendo que a minha mãe, a partir da metade da vida dela, ela só se alimentava com produtos, com coisas saudáveis. E quando a gente perguntava, a senhora come assim, mamãe? Meu filho, a gente não come aquilo que gosta, a gente come aquilo que faz bem para a saúde. Deus lhe havia dado maturidade nessa área. Portanto, quando você não tiver vontade de orar, Deus está te lembrando que é hora de ir contra a tua natureza e orar. Quando você não tiver vontade de vir à igreja, Deus está te dizendo, é nessa hora que você tem que redobrar a atenção e não faltar à igreja. Quando você estiver sem disposição de ler a Bíblia, saiba que quanto mais distante da Bíblia você estiver, mais perto do pecado você estará. É justamente quando falta vontade de ler a Bíblia que a gente tem que vencer a indisposição e ler a palavra. Isso é maturidade espiritual, isso é andar por fé e não por vista. Quarto recurso, já aprendemos que para enfrentar os problemas, diálogo, compartilhamento, oração. Outro recurso, fé. Capítulo 6, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosos deixará ir, e por mão poderosos lançará fora da sua terra. Verás. Moisés, é hora de crer. As coisas se complicaram, porque eu preparei o palco, o terreno, para manifestar minha glória no Egito, para humilhar Faraó e o seu povo, para que vocês, israelitas, conheçam que eu sou Deus. Outra palavra para a fé, em algumas passagens bíblicas, é esperança. Esperança, para o cristão, é a fé vista pelo prisma humano. Esperança, como o termo sugere, tem a ver com espera. Mas há formas e formas de esperar. Enquanto uns esperam de braços cruzados, outros esperam trabalhando. Sabemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A esperança do crente não é passiva, indiferente, um cruzar de braços na perspectiva espiritual. A esperança do Filho de Deus é ativa, ele trabalha enquanto espera, ele tem que fortalecer sua fé, sua capacidade de esperar. A esperança, ou fé, se você assim preferir, é o farol que ilumina o futuro, é o combustível para muitas das nossas orações. Quantas mães e pais continuam orando pela conversão ou retorno de seus filhos à presença de Deus, motivadas ou motivados pela fé, pela esperança. Vou lhes relatar algo impressionante que ocorre na Coreia do Sul. Por lá existe um trem que há 70 anos sai da Coreia do Sul rumo à Coreia do Norte. Esse trem faz 2 viagens por dia. Esse trem encontra-se na zona desmilitarizada da Coreia. É um terreno, uma área neutra. Essa é a zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E esse trem, que 2 vezes ao dia sai da Coreia do Sul até a área da Coreia do Norte, viaja 100 pessoas. Vazio de gente.
mas carregado de esperança. Ele é o símbolo da expectativa de muitos sul-coreanos de que um dia as duas Coreias voltem a se unificar. Esse trem que faz 2 viagens por dia, da Coreia do Sul à Coreia do Norte, que vai vazio, sem pessoas, ele simboliza a esperança do povo sul-coreano de que um dia Deus mude o destino dessas nações e estabeleça a reconciliação. Ele leva a esperança de que irmãos voltem a se ver, pessoas separadas pelo conflito, de que pessoas voltem a ver o túmulo de seus pais, de que as feridas causadas pela guerra da Coreia sejam um dia saradas. A esperança é o combustível daquele trem que há 70 anos sai de um ponto da Coreia do Sul rumo a outro ponto na Coreia do Norte. Que a nossa oração seja como a dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Mesmo quando os dias são nublados, o sol continua existindo. Mesmo quando a noite é longa e escura, nós temos a certeza que o dia vai raiar. As circunstâncias podem ser as mais difíceis, podem nos quebrar por dentro, podem nos afligir, mas nós sabemos que Deus, o bom pastor, tem as rédeas da história em suas mãos, que as nossas vidas lhe pertencem, que nenhum fio de cabelo cai sem que Ele permita. E que um dia Jesus Cristo voltará para completar a maravilhosa obra que Ele iniciou em nossas vidas. O último recurso que nos é útil no enfrentamento dos problemas: a ação de obedecer a Deus. Versículo 11 do capítulo 6, vai com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Já sabemos que Moisés havia feito esse pedido e Faraó havia negado. E Deus diz para Moisés novamente fazer isso. Capítulo 7, versículo 6, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. A fé é o combustível da ação. Sem fé, o paraquedista não se lança ao ar. Se o paraquedista não acreditar que o paraquedas vai abrir, ele não sai do avião. A fé em Deus nos leva a executar sua vontade e não somente a admirar o planejamento dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós já sabemos qual é a verdade, nós já temos a direção, a informação correta. O que nos falta é a obediência, é colocar em prática aquilo que sabemos ser a verdade. Por que Moisés e os israelitas tiveram que vivenciar todo esse processo? Porque Deus não transportou do Egito para Canaã, como fez com Filipe, que foi arrebatado do caminho de Jerusalém a Gaza e apareceu em Azoto. Os cristãos enfrentam problemas e experimentam sofrimentos para que o Senhor trabalhe neles, em nós, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor tire o Egito do nosso coração e nos faça mais parecidos com seu Filho, Jesus Cristo. Os israelitas não estiveram no Egito para contemplar as pirâmides, que já existiam naquela época, mas para vivenciar o Êxodo, o maior acontecimento da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Evento que marca o início do calendário judaico, com a Páscoa, e que prenuncia a libertação realizada por Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus queria que Moisés e os judeus aprendessem a obedecê-lo. Deus quer talhar-nos, para que, como salmista, digamos, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Lá na frente,
o Senhor revelou a razão pela qual permitiu essas provas. Nós lemos em Êxodo 19, versículo 4, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus usou todas essas circunstâncias, essas lágrimas, essas dores, essa aflição, essa opressão, para glorificar o seu nome na vida do seu povo. Como enfrentar os problemas? Através da conversa, do compartilhamento, da oração, fé e da obediência ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu concluo este sermão relembrando-lhes que vale a pena servir a Deus. Nós temos que visualizar a casa pronta para aguentar a obra. Quem já teve que reformar, quem já teve que construir, sabe que é uma coisa enfadonha, cansativa e que rouba a nossa paciência. A gente faz um planejamento, faz as contas, faz economia, acaba dinheiro, acaba a paciência, pedreiro te deixa na mão, encanador às vezes também. Mas nós temos que visualizar, imaginar como será gostoso estar naquele lugar quando ele estiver concluído, para poder aguentar a obra. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se doou e venceu por mim e por você. Aquilo que nós não alcançamos, Jesus já conseguiu na cruz. Deus nos diz em sua palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Deus está trabalhando em nós, irmãos. Os problemas são um limão na nossa vida. Mas com a assistência da bendita graça, esse limão pode vir a ser uma limonada. Convido vocês para que se levantem e oremos ao Senhor. Senhor, nossas forças são limitadas. Às vezes nos faltam, ó Deus, as forças. Se esvai a capacidade, o planejamento. Às vezes, uma cárie no dente, uma pedrinha minúscula na vesícula, um cálculo renal, nos prostra, nos coloca na cama e desfaz todo o planejamento que havíamos feito. Porque somos finitos, Pai, somos limitados, não temos o controle sobre as circunstâncias, sobre o clima, sobre o dia de amanhã, sobre a nossa saúde. O Senhor sim tem, porque todo o poder reside em tuas mãos. Tu és o Deus soberano e glorioso, o Deus santo. Senhor, apieda-te de nós. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Dá-nos graça para visualizar pela fé o que o Senhor está realizando e vai completar em nós, para que aguentemos, Senhor, na dependência do teu poder, as provações, os desertos, os vales. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os problemas, não como os pagãos, não como aqueles que não conhecem a pessoa bendita de Jesus, mas como filhos da luz, como povo que é teu. Ajuda-nos a orar mais, a conversar mais, a dividir as cargas. Aumenta-nos a fé. Dá-nos, ó Deus, força para obedecer, para não apenas ter teoria, informação, conhecimento na mente, mas ações coerentes com esse conhecimento, com a nossa teologia. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai,
e a doce consolação do Santo Espírito estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.